Para você que quer fazer seus pães autorais com sabores únicos, sabores exclusivos, hoje eu vou dar uma dica super importante para você inserir nos seus pães e ter esse sabor maravilhoso. Hoje nós vamos fazer uma geleia, e aí eu digo que essa geleia é uma geleia base. Com essa base você pode fazer vários tipos de geleia e diversificar os seus sabores dentro da panificação. Então primeiro nós vamos fazer essa geleia e aí depois eu vou falar para vocês como ela pode ser utilizada na panificação. Fica comigo que eu te ensino. Para começar nós vamos fazer uma geleia utilizando como fonte de pectina a maçã. Aqui eu estou com 5 unidades de maçã. Nós vamos precisar também de laranjas. Nós temos aqui 4 laranjas, açúcar e limão. Primeiro, eu gostaria de explicar para vocês o que é a pectina. A pectina, ela é um carboidrato que pode se classificar dentro de oligosacarídeos e polissacarídeos. Então, trata-se de um composto que tem uma certa complexidade. Esse carboidrato tem uma característica de gelificação. Então, ele vai formar gel. Esse gel vai agregar estrutura, firmeza, dureza a um certo produto. Então, se eu quero uma característica mais firme a minha geleia, eu utilizo essa pectina como fonte desse gel para dar essa estrutura. Por isso que algumas pessoas fazem geleia e falam, poxa, mas a minha geleia não ficou tão consistente, a aparência dela não ficou legal, justamente porque ela não deu a formação daquele gel que geralmente a gente espera de uma geleia. Então, uma das fontes de pectina, nós temos a maçã, mas você também pode tirar da própria laranja, né, da parte branca da laranja. Você pode tirar da parte branca da casca do maracujá, da parte branca do limão. As frutas cítricas, elas têm essa característica de na sua casca ter um percentual considerável de pectina. E aí você pode me perguntar, Andréia, mas você vai fazer pectina da maçã, da laranja ou do limão? Eu dei preferência por fazer a pectina a partir da maçã. Por quê? Elas apresentam características diferentes. Tanto é que você deve encontrar aquelas geleias que têm uma aparência mais quebradiça, ou seja, ela forma o gel, mas é um gel um pouco mais quebradiço. Vocês vão encontrar geleias que têm já uma aparência mais fluida. Essas características de geleias, elas vêm justamente do tipo, né, da fonte em que eu retiro essa pectina. Então, dependendo da fonte, eu vou ter sabores diferentes e consistência diferente. Por exemplo, a pectina de maçã, ela traz para o produto uma característica mais frutada. Então, fica aquele leve sabor que lembra realmente as frutas. Já a pectina que eu extraí da casca da laranja, ou seja, da parte branca, tanto da laranja quanto do limão, ela já apresenta uma característica mais neutra. Só que tem um detalhe. Quando eu extraio a pectina das cascas de frutas cítricas, por exemplo, eu devo ter um cuidado muito maior na hora de extrair essa pectina, porque o risco da pectina ficar com amargor é muito maior do que a pectina da maçã. A pectina da maçã eu posso extrair tanto somente da polpa, como eu posso extrair também dos bagaços, ou seja, das cascas, das sementes, daquele talinho. Mas as pessoas que querem ter uma segurança maior da não presença de amargor, por exemplo, dá preferência para fazer simplesmente da polpa. André, então qual delas é melhor para eu extrair a pectina? Se você nunca extraiu pectina de uma fruta, comece pelas maçãs, que é justamente a dica que eu vou dar hoje. Nós vamos fazer uma geleia de laranja utilizando a pectina da maçã. Então, eu dei preferência justamente por isso, por questões de sabor, de não ficar, como eu ia trabalhar somente com frutas, então não tem problema nenhum ficar esse sabor frutado. Ou até mesmo, André, eu quero fazer uma geleia de pimenta. Se você for fazer uma geleia de pimenta, você não vai fazer simplesmente com a pimenta e o açúcar, porque não vai ficar legal. Ela vai ficar dura e você vai acabar não chegando no resultado que você deseja. Então, para fazer uma geleia de pimenta, por exemplo, você tem que ter uma base, que é a maçã. Você pode ter uma base que é a casca da laranja, a parte branca, mas você vai ter que ter a pectina presente naquela geleia. Ou eu quero fazer uma geleia de alguma erva, né? Algumas pessoas aqui na minha região, por exemplo, fazem geleia da semente do jambu. Para fazer a geleia da semente do jambu, você tem que ter uma base, que no caso é a pectina de maçã, por exemplo, ou a pectina das frutas cítricas. Outra pectina também que é bem interessante da gente utilizar
dentro da produção de geleias é a pectina da casca do maracujá, que é muito interessante porque ela também não deixa um amargor tão acentuado, a gente não corre esse risco de um amargor tão acentuado como às vezes acontece com a casca da laranja. Então a casca do maracujá é também aquela parte branca que lembra-se uma característica até de isopor, né? Quando a gente pega, a gente lembra um pouco essa característica do material tipo isopor. E ali a gente vai também cozinhar aquela casca e depois a gente tira aquela massa branca que pode ser utilizada para a produção de geleia. Então, nós temos várias fontes de pectina. O que a gente tem que fazer é um bom uso dessas fontes e saber utilizar, né, para que você não fique com um sabor desagradável. Poxa, eu fiz todo um processo para extrair a pectina e no final minha pectina ficou com um gosto ruim. É realmente testar e é realmente fazer tudo direitinho como pede na produção de pectina para produzir a sua geleia. Para fazer, por exemplo, a geleia de jambu, que é uma geleia que muitas pessoas gostam aqui na nossa região, muitas pessoas valorizam esse tipo de produto. O jambu, ele é uma planta que ele causa uma sensação na boca, tipo dormência e salivação ao mesmo tempo. Isso é causado devido a uma substância que está presente no jambu, que é espilantol. Essa substância, ela mantém, né, a boca ali salivando e dormente por algum tempo. Só que tem um agravante no jambu. A partir do momento em que ele é aquecido, essa substância ela perde a sua atividade e a gente passa a não sentir. Então o jambu cozido, a dormência ela é muito pequena, às vezes tão discreta que tem pessoas que nem sentem. Fazer uma geleia de jambu, o que eu quero é que as pessoas comam essa geleia e elas sintam esse sabor que lembra o jambu realmente, que causa a dormência e a salivação. Então, no caso, um tipo de geleia que eu não vou estar industrializando, mas sim, André, eu vou fazer um churrasco na minha casa, eu quero fazer uma geleia de pimenta com jambu. E eu quero que as pessoas sintam o jambu. Então, simplesmente a gente faz a geleia com a base de maçã para ter a consistência e no final eu posso ralar umas flores de jambu e manter ali naquela geleia e eu vou ter o resultado que eu quero, numa geleia já fria. Mas aí isso tudo é uma questão do objetivo que você tem. Não é industrializar, eu posso fazer isso. Se for para industrializar, eu já não posso fazer esse processo. Então depende do objetivo, depende do resultado que eu quero. Nós vamos fazer a nossa geleia. Expliquei um pouquinho o que é pectina porque causa muita dúvida nas pessoas, mas não é algo difícil a gente fazer na nossa casa. Nós vamos fazer, vocês vão fazer a geleia de vocês agora, que a gente vai começar a produzir para vocês. Primeiro nós vamos descascar. Eu vou extrair a pectina apenas da massa da maçã. Eu não vou utilizar os bagaços. Eu quero uma geleia realmente somente com a polpa. E aí eu vou ver quanto essa polpa vai me render. Coloquei 5 maçãs, mas depois que eu descascar, tirar as sementes tudinho, a gente pesa para ver quanto eu vou utilizar de açúcar, tá bom? Então acompanha aí. Vamos começar descascando essas frutas, as maçãs. Gente, assim, dentro da panificação, eu acho extremamente importante a gente ter esse domínio de produção, de processamento de alguns alimentos. Por exemplo, nesse exato momento eu estou fazendo o quê? Eu vou preparar uma geleia e eu estou descascando as maçãs. Jogo fora essa casca? Não. Eu posso pegar essa casca, eu posso desidratar. Quando eu for assar meu pão, eu já desidrato ela, já deixo ela concentrada ali, porque eu posso futuramente usar na produção de um pão. A geleia eu posso utilizar tanto na finalização de um pão como na própria massa, né? Isso é muito importante que a gente tenha esse domínio do processamento de alimentos, porque a partir do momento que eu sei fazer as minhas geleias, eu vou passar a produzir sabores únicos nos meus pães. Eu passo a mostrar para vocês aqui no canal essas técnicas justamente para que vocês tenham domínio dessas produções e criem os novos sabores de vocês também na panificação. Vou mostrar para vocês como a gente pode estar inserindo geleias dentro da produção de pães. Gente, eu descasquei tudo. Agora eu vou cortar em pedaços, ó,
não muito pequenos, porque no momento da cocção, ela reduz de tamanho. E assim, na verdade, ou você pode amassar depois, ou você pode simplesmente deixar os pequenos pedaços. Eu vou mostrar para vocês como fica e vocês vão entender melhor no momento em que vocês visualizarem essas maçãs. Então, não cortem muito pequeno, só para vocês terem noção como fica. Ela fica tipo um cristalzinho, os pedacinhos da maçã. Hidrata e ela não fica mais assim com essa aparência esponjosa, ela fica brilhosa. Depois de descascado, cortado, aqui nós temos 1 kg de maçã. Eu tentei cortar em tamanhos aproximados. Isso é muito importante dentro da área de gastronomia, né, na apresentação de um produto. É muito importante a uniformidade da nossa apresentação. Então, quando eu vou fazer cortes, por mais que eu esteja com pressa, mas prioriza a qualidade daquela tua produção. Prioriza a uniformidade da tua produção. Então, se eu faço a minha geleia utilizando esses tamanhos, ou então, não, eu não quero que apareça os pedaços, eu prefiro que fique com uma pasta, então, não tem problema também. Mas o importante é que você sempre priorize isso. Porque quando a gente... é tipo assar de pães. Quando eu vou assar um pão, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pesar todos os pedacinhos, para no momento que eu for assar, aquele pão, naquele tamanho, assar de modo igual, porque todos os pães estão no mesmo tamanho, no mesmo formato, por exemplo. Mas quando você pega e coloca um pão pequeno para assar com um pão grande na mesma forma, você corre o risco de ter que abrir o seu forno para tirar aquele pão pequeno antes do grande, justamente por essa falta de uniformidade naquela produção. Então sempre priorize isso também aqui na produção de uma geleia, por exemplo. Então agora, se deu 1 kg, nós vamos pesar meio quilo de açúcar para misturar com essa maçã. Nós vamos utilizar também meia banda de limão para acidificar um pouquinho o meio e ajudar na gelificação dessa maçã, na formação da pectina. E depois eu vou mostrar para vocês como eu vou utilizar o sabor da laranja para produzir essa geleia. Bem, gente, e para a utilização da laranja, nós vamos utilizar tanto o suco quanto a casca. Mas você disse que não iria utilizar a pectina da casca, mas eu vou utilizar o sabor da casca. O sabor da casca, ela tá justamente nessa parte mais verdinha da laranja. Então eu vou tirar somente essa parte verde da laranja, ralando aqui nesse ralador, e vou espremer essa laranja para obter o suco também. Andréia, se eu for fazer de pimenta, então em vez do suco nós vamos utilizar a água. Assim como você pode também fazer uma geleia de laranja com pimenta, pode fazer uma geleia de laranja com outra, combinando outra fruta, não tem problema. Mas desde que você coloque uma parte líquida também, eu vou explicar já já por quê. Eu vou ralar a laranja para vocês verem como é que a gente faz para tirar só o sabor da casca da laranja e depois eu vou tirar o suco. Então eu vou rodando a laranja, ó. Eu vou rodando para eu não me concentrar só em uma parte da laranja e assim extrair a parte branca, porque o amargor da laranja, ele tá nessa parte branca da casca. Então, como nesse momento eu não vou ter tempo de tirar o amargor, eu quero só essa partinha, essa parte verde. Eu fico rodando assim, só para garantir que eu não tô penetrando na parte branca. Eu vou observando onde eu já passei o ralador para eu não passar mais. Gente, e não precisa de muita quantidade para obter o sabor da laranja. Eu peguei essas 4 cascas, mas o fato é que eu não vou utilizar todas as 4, tá? Eu vou utilizar só, acredito que 2 laranjas para saborizar essa geleia.
agora eu vou tirar o suco, né? Aproveitar toda a laranja, já que eu tirei a casca, eu vou aproveitar também para tirar o suco. Então eu vou cortar aqui e vou espremer na mão mesmo. Extrair o suco da fruta. Aqui, esse suco eu vou utilizar na minha geleia. Além de dar sabor, ele vai ajudar na hidratação inicial que eu quero. Agora eu vou espremer uma banda do limão. Eu vou espremer aqui o limão para tirar um pouco do suco. Não é um limão todo, é só uma banda do limão, que é para ajudar numa gelificação mais intensa no momento da formação da pectina, tá? Então nós vamos acrescentar primeiro a maçã. Gente, um detalhe também que eu já ia esquecendo de falar para vocês. A maçã, ela tem essa característica, quando ela é cortada, ela fica um pouquinho mais escura, né? Vocês estão observando aqui que ela não fica clarinha como no início, né? Ela vai escurecendo. Essa é uma característica natural de alguns frutos. Isso é ocasionado devido à ação de uma enzima que se chama polifenolxidase. E essa enzima ela pode ser inativada tanto utilizando o ácido como aquecimento ou até mesmo uma embalagem adequada, tipo uma embalagem a vácuo. Mas por que eu estou falando isso? Porque as pectinas da maçã, por exemplo, eu quero fazer uma geleia de uma fruta branca e uma fruta clara. Só que a pectina de maçã, ela é uma pectina mais escura. Então essa é uma característica também da pectina. Então ela está mais associada a algumas geleias assim com um tom um pouquinho mais escuro, tá? Se eu quero uma pectina mais clara, o ideal é a pectina de laranja, pectina do limão, tá bom? Vou acrescentar o açúcar, acrescentar os sucos, tanto da laranja quanto do limão, e vou acrescentar as raspinhas de laranja. Gente, essas raspinhas são tudo. Tudo. Então, olha só, eu tô fazendo a mistura de todos os ingredientes. Ela vai pro fogo em temperatura branda, para que ocorra a interação desses ingredientes. E aí eu vou manter essa temperatura branda até que essa geleia alcance o seu estado de gel, tá? Então vamos começar a mexer. É normal que crie essa espuma, porque é uma das características da formação da pectina em meio ácido, né? Como nós acrescentamos o limão e acrescentamos a laranja, no momento da cocção você vai ver a formação dessa espuma, mas é normal, tá? Então continua mexendo até que tudo fique homogêneo. Ó, os pedaços de maçã, você já vê que ele tá mais claro, já vê ele modificando, e o objetivo é que ele fique com uma característica mais cristalizada. Olha, aquela espuma que nós vimos anteriormente, ela já sumiu. Agora a gente continua mexendo, tá? Que aí você já percebe que o tamanho da maçã já está bem reduzido, né? Olha aqui como a tendência é que ele fique um pouco mais transparente. Você já percebe as laterais nessa aparência. E aí eu já vou começar, ó, como ela já está cozidinha, os pedaços que estão molezinhos, eu já vou amassando. Eu não quero triturar no liquidificador. Não quero tirar nada quente para colocar no liquidificador e triturar. Então aqui mesmo na panela, o que já está molezinho, olha, como esse aqui, ó. Então, à medida que eu vou amassando, eles já vão se desfazendo. E eu quero uma geleia com uma aparência mais em pedaços, tá? Então, olha, gente, aqui nós já temos ela toda amassadinha, né, translúcida, aqui, transparente, ó, uma consistência transparente. Eu quis assim com os pedacinhos, mas você pode bater a maçã no liquidificador, se você preferir. E aqui já tá no ponto, tá? Você tem uma consistência gelificada, ó, o gel. Uma geleia de laranja com base de maçã, tá bom? Eu vou pesar para ver o rendimento da geleia, né? Nós trabalhamos com 1 quilo de maçã. E aí
aí, como tem redução, ela reduz. Ela reduz o peso. Então, para 1 kg de maçã, nós temos meio quilo de geleia. Então, essa foi a produção da nossa geleia. Uma geleia super simples de ser produzida, que você pode estar fazendo utilizando diversos sabores. Essas foram as dicas que eu dei em relação à produção da geleia. E agora eu vou falar para vocês de que forma a gente pode estar utilizando essa geleia dentro da panificação. Então, dentro da panificação, nós podemos utilizar a geleia tanto como ingrediente adoçante. Então, em vez daquela quantidade de açúcar, eu posso utilizar a própria geleia para adoçar esse pão. Por quê? Porque na geleia eu tenho um sabor concentrado da fruta. Imaginem que essa maçã era 1 kg e agora eu consegui reduzir a meio quilo. A quantidade de maçã e de laranja foi reduzida. Essa redução concentra esses sólidos que fazem parte da constituição desse fruto e aí eu tenho esse sabor acentuado. Outra forma também é no momento da modelagem. Então eu vou modelar um pão, eu posso no momento dessa modelagem estar inserindo essa geleia. E aí eu vou inserir de uma forma que ela possa aparecer, ou eu posso inserir de uma forma que no momento da modelagem eu esconda, né? Mas aí o sabor vai estar ali entre a massa. Então eu vou fazer uma trança e dentro das pernas da trança, por exemplo, eu posso colocar uma geleia. E isso vai fazer com que o meu pão fique diferenciado. Então a dica de utilizar a geleia na panificação é você estar inserindo essa geleia na massa ou no momento da modelagem entre as camadas de massa. Então eu fiz essa geleia de laranja e a partir dessa geleia você pode fazer muitas outras utilizando sabores mais diversificados possíveis. Então em geleias como essa de laranja, por exemplo, você não precisa ter medo de adicionar como ingrediente para compor a sua massa de pão. Porque como se trata de um ingrediente que é bem maleável, ou seja, não tem pedaços firmes e que possam cortar a cadeia do glúten, você pode inserir sem problema nenhum na sua massa. O que não pode é de repente ter um doce em que os pedaços, tipo doce de coco, né? Algo que lembre coco, castanhas, que são mais firmes e que no momento que você for salvar a sua massa, por exemplo, pode interferir na cadeia do glúten. Mas se tratando de uma geleia de frutas maleáveis como essa aqui que nós fizemos, não tem problema de você misturar na sua massa. Quando vocês forem fazer os pães de vocês, por exemplo, Andréia, eu tenho uma receita de um pão que pede uma certa quantidade de açúcar. Aí, geralmente a quantidade de açúcar que nós vamos utilizar para fazer esse pão, a gente substitui pelo doce, o doce da geleia. E a geleia, ela tem uma consistência mais pastosa, então isso vai contribuir para uma hidratação maior da massa. Então quando você for utilizar a geleia, é importante que você tenha cuidado também com a hidratação. Então se eu usava X quantidade de água, eu vou utilizar X menos 1, por exemplo. Então eu vou ter um cuidado de reduzir um pouco essa quantidade de água para não ficar uma massa tão mole a ponto de eu não conseguir modelar, por exemplo. E eu falo isso de você utilizar, e eu espero que você faça a sua geleia e utilize na panificação, porque isso vai trazer o que a gente chama de sabor único. Só você consegue fazer aquela geleia com aquele sabor e inserir no seu pão, porque só você faz esses produtos. Ah, Andréia, mas todo mundo faz geleia de maçã com laranja. Ok, mas cada pessoa faz de um jeito, com frutas diferentes, com características diferentes, com tempo de cocção, de repente eu tenho cuidado de não passar muito, outras pessoas já passam. Então, por mais que a gente ache que a receita é a mesma, mas muitas das vezes com um toque, por exemplo, aqui no caso, eu fiz uma geleia de laranja, mas ainda assim eu inseri também a casca da laranja, que realça muito mais esse sabor. Então é muito importante que a gente trabalhe essa produção e insira, né, nas massas e tenha essa iniciativa de inserir nas massas de panificação. Tenha o cuidado na hidratação, porque é como se fosse um ponto crítico de controle. Então se eu sei sentir a minha massa, hidratar a minha massa, né, mesmo que eu vá trabalhar um ingrediente diferente do comum que é aquela receita, isso vai me dar uma segurança de um acerto muito maior. Então, é uma dica que eu dou para vocês que querem modificar a produção da panificação utilizando sabores únicos, que vocês também façam a geleia e insiram nas massas de vocês.
Então, fazer um pão utilizando um produto que não tem conservantes, né, alguns aditivos que muitas pessoas estão evitando cada vez mais consumir. Acho que tem pessoas que estão parando de comer pães justamente por conta da indústria da panificação, né, que assim falam, justamente por conta de uma qualidade que às vezes eles associam com este pão sem aditivos, associam com esse pão caseiro. Então, se você quer dar mais qualidade ao seu pão, fazer com que as pessoas não parem de comer pães, essa é uma alternativa e uma forma de encantar mais ainda esse público e fazer com que eles consumam esses produtos e sejam, por exemplo, seu cliente. Se você produz pães e tem o objetivo de intensificar as suas vendas. E aí as pessoas buscam alternativas de substituir esses pães de padaria, por exemplo, por pães de qualidade. E um pão trabalhado, todo o processo de produção, ou seja, eu utilizo a farinha, a água, açúcar, sal, enfim, esses ingredientes básicos. E os ingredientes que eu associo são ingredientes que eu também tenho cuidado de produzir. Isso aumenta a qualidade do meu produto e faz com que ele seja visto de forma totalmente diferente do que comumente tem no mercado. Então esse é mais um vídeo aqui do Panificação na Amazônia. Se você gostou, deixa o like aí pra gente, deixa seus comentários, fala se você já fez geleia, se você gosta de produzir geleias e se você já fez algum pão utilizando geleia. Se ainda não fez, vamos tentar. Eu já tenho vídeos utilizando a geleia no processo de adoçar pães.